Olá, tudo bom? Hoje nós vamos bater um papo. Nosso bate-papo aqui, hoje nós trouxemos o pregador da noite de domingo passado. Ai, que medo. Alan, ele trouxe uma palavra que Deus falou no coração dele, né? No domingo, o pastor deu uma complementadinha, mas foi algo para a gente refletir e a gente vai continuar refletindo, repercutindo essa mensagem de domingo hoje. E eu gostaria de apresentar para vocês Alan Dias. Olá, boa noite. Olha pra cá. Número 1. Alan Dias, e nós estamos aqui para conversar um pouquinho, não é nada muito formal, né, Alan? Você tá tranquilo? Tô melhorando. Ah, amém. É normal. Primeira vez é assim mesmo. Agora, você já tá acostumado a fazer as lives dos jovens, né? A gente se adapta um pouco. É como a gente tava conversando, né? No começo é mais difícil. Uhum. É como se não tivesse ninguém, mas a gente acaba se acostumando e aí tenta melhorar ainda, né? Eu também tô nessa aí. Tô tentando melhorar também. Mas a gente vai acostumando com essa dinâmica, né? Sim. É importante a gente acostumar, porque é uma coisa que pelo jeito veio para ficar. Verdade. E então a gente tem que ir se adaptando e entendendo que Deus quer nos usar também desta maneira, né? Verdade. Bom, domingo Alan falou um pouquinho sobre um pocão até. Foi, eu achei um pouquinho. Não, um pocão pra primeira vez. Sim. Eu falei 5 minutos Foi a primeira vez. mesmo, eu até anotei. Primeira pregação aqui, ó. Pois é, a primeira vez minha foi 5 minutos, Alan. Menos que 5. Nossa, eu demorei, é porque eu converso mesmo. E aí, ele trouxe alguns elementos, né? E uma das coisas que é bem, assim, impactante para nós, assim, algo que nos confronta, é aquele texto de Mateus 16, da grande comissão, e ele trouxe só o finalzinho ali, quando Jesus fala sobre os sinais. Porque uma das coisas que ele quis trabalhar foi essa questão de que não estão ocorrendo tantos sinais assim de verdade, né? A gente sabe aí pelas mídias, nas redes sociais, que, entre aspas, ocorre muito sinal por aí, muitos sinais. Verdade. Mas de verdade, né, no nosso dia a dia e no nosso contexto batista, ainda é bem menos, não é? É claro que acontece, eu creio que eu já vi várias curas, nunca vi de coxo, né? Sim. Mas eu já vi de pessoas assim que tinham tumor, pessoas que tinham problemas de coágulo. Eu fui curada de um coágulo no útero, eu já estava grávida do Josué, né? E outras pessoas aí que foram curadas, né? Não com uma oração talvez, mas com várias, e algumas que com uma oração, entende? Eu já vi. Eu presenciei uma que foi de uma amiga, até de Lore, que ela tava realmente com câncer e tava para fazer o tratamento, mas depois foi fazer o tratamento para ver e disse que não tinha nada. E aí depois voltou. Só que depois também ela voltou, eu não sei porquê, aí aconteceu alguma coisa, também voltou de novo. Ela tá em tratamento de novo. E comigo também, quando eu era mais novo, mas até aí eu não conhecia, assim, a Jesus, mas foi realmente, pelo que as pessoas me relatavam, foi um milagre. Porque acho que poucos sabem, né, que eu cheguei a ter meningite e tal. Não sabia. Pois é, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. E aí eu fiquei mal. Aí um diretor, que é um grande amigo meu hoje, que era de um colégio que eu estudava, que é onde eu fiz aulas de música e tal, ele que ficou comigo um período no quarto. Teve um momento que eu desacordei, porque assim, quando você tem meningite, só para esclarecer, tem uma rigidez na nuca. E eu não conseguia, os médicos tentavam, eu tenho que encostar o queixo no peito, eu não conseguia. E aí aí a partir do momento que eles, vamos ter que fazer um exame de sangue, depois diagnosticou que era meningite e já tinha que colher o líquido da espinha. Nesse momento que eu deitei lá na maca e aí eu precisei encostar, eu não conseguia, eu fazia isso aqui, já morria de dor.
Aí eu acho que a partir dali, quando encostava mais, eu apaguei. Eu sentia um furinho, aí eu não tá conseguindo. Aí eu ouvi o médico falando, não tá conseguindo. Eu já fui ficando preocupado. Só que eu apaguei. Acho que foi até bondade de Deus por ter me apagado ali, porque eu não vi mais nada. Aí depois esse professor meu me disse que ele tinha presenciado realmente um milagre. Ele é muito espirituoso, né? Pra não entender. Ele é muito assim, mas ele não é de espírita, não. Ele aquela tem uma pessoa sensibilidade. meio que mística, assim. Sim. Aí ele falou que realmente tinha presenciado um milagre e tal, porque ele, pela situação que eu estava, que ele viu que eu estava basicamente, entre aspas, em coma, eu acordei, tipo, rapidinho, abri o olho, olhei pra ele, conversei, como se não tivesse nada. Deus tinha um plano na sua vida, né? E aí não podia levar você naquele momento. Eu acredito muito nisso. E muitas vezes eu ainda falo, Deus tem um plano ainda, eu só vou quando ele cumprir. Agora, imagina aí que tem muitas pessoas que Deus tem um plano e Deus quer usar eu e você para ir lá naquela pessoa e orar por ela, não é? E pôr as mãos ali. E a gente fica aí na nossa, com medo. Justamente. Então, o texto que foi mencionado no domingo foi o texto de Marcos 16, o verso 17, não é isso? Isso. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Certo? Certo. Então, essa questão mesmo dos sinais, os batistas têm essa coisa meio... Hoje nem tanto, né? Ainda tem, mas nem tanto. Pelo menos também na nossa comunidade não tem tanto isso. Essa coisa de que, para não parecer com pentecostal, não faço determinadas coisas. E isso é uma bobagem muito grande, né? Porque nós somos todos de Jesus. É verdade. Né? Somos todos filhos de Deus, né? E cordeiros com Cristo. E somos herdeiros de Deus. Então, nós não podemos simplesmente achar que isso não é para nós. Nós temos parte, né? A gente tem parte nisso, né? E muitas vezes a nossa atitude é de um filho que não é filho, de um bastardo. Sim. Não é? Sim. E até você leu lá ai, meu Deus, do filho pródigo, né? Foi Lucas. Lucas. Mas a questão do filho pródigo ali, ele não entendia como os privilégios que ele tinha. Sim. E isso é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio. Pensa aí, nós estamos representando Jesus aqui. Verdade. O peso que... Assim, o peso, de certa forma, um privilégio, né? Uma responsabilidade é o peso, né? Exato. Mas tem um privilégio por Sim. trás disso. E todo privilégio traz uma responsabilidade, mas Sim. nem toda responsabilidade traz um privilégio. Verdade. Mas com Deus o negócio é diferente. Quando Ele nos dá uma responsabilidade, Ele nos dá o privilégio de representá-lo, de ser como Ele aqui, as mãos dele, a boca dele. E a gente precisa crer nisso. É o que você falou. Sim. Né? No domingo também. Sobre a fé. E aí, o que mais assim você acha que você deixou de falar? Que você queria falar e você acha que você não falou? Você acha que ficou assim alguma coisa que depois você foi para casa e falou, eu devia ter falado isso aqui? Na verdade, eu ainda fiquei... eu não vou nem assistir. Porque às vezes eu gosto de assistir. Só que eu fiquei meio preocupado. Eu falei, eu não vou nem assistir, não. Vou deixar pra ver com o maluco. Eu confesso que eu assisti novamente hoje. Foi? Que eu fui pra casa pensando em algumas coisas. Aí depois eu falei, eu vou assistir novamente. Até por conta do bate-papo. E tirar minhas dúvidas aqui pra conversar com ele. Eu falei, eu ia ver, só que eu vi só o comecinho. Eu falei, não, eu fui ficando nervoso. E eu fiz questão de não assistir a parte do pastor toda. Eu falei, eu quero conversar sobre a parte que ele, né, falou, porque é uma coisa mais assim que até para você, como é a primeira vez, não que eu saiba muita coisa, mas o pouco que eu sei eu quero, né, compartilhar com você. Eu ainda pensei sobre essas coisas que eu falei. Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa, e é sobre até um outro texto que você chegou a comentar,
Eu falo, aí entra a complementação, no caso. Faltou um final, que tipo, ficou algo meio no ar, mas faltou um finalzinho para que a gente possa entender. Ué, mas e aí, tem que fazer o quê? Mas tá nesse final aí. Isso. A gente vai ler aqui, eu vou ler o primeiro, depois você lê o outro, tá? Tá, eu leio Hebreus 10. Eu leio Hebreus 10, de 19 a 23. Eu vou ler esse, aí você vai ler Hebreus 10. 35 a 39, né? Tá bom. Beleza? Certo. Então vamos lá. Eu leio esse aqui, a gente comenta, depois a gente lê o outro e comenta. Tá, Não é você a melhor partir assim? do 19. Hebreus 10, 19. Pronto. Então vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Intrepidez ou coragem, né? Aqui tem confiança. Confiança. Entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele fez a promessa lá, né? Verdade. Ele é fiel. A gente que não é fiel. Nós somos muito falhos, e assim, são falhas às vezes que a gente nem se dá conta, né? A gente nem percebe por causa da nossa falta de conhecimento. Sim. Porque se a gente conhecesse a palavra, conhecesse a Deus, né? Só conhecer a palavra, porque tem gente que sabe a Bíblia de capa a capa praticamente, mas não conhece a Deus, né? Se a gente conhecesse a Deus e tivesse essa confiança para entrar no Santo dos Santos, que Jesus já nos abriu esse caminho, esse novo e vivo caminho, né? E a gente tem que ter essa confiança, essa intrepidez para entrar e se aproximar de Jesus com esse coração sincero, sem cera, sem medo de ser feliz. Sabe o que acontece? A gente falou quarta-feira passada sobre isso. Muita coisa não acontece, sabe por quê? Porque a gente pensa que é por causa da gente, que é a gente que vai fazer. Eu acho que é uma outra barreira que a gente precisa quebrar, porque eu acho que há um impedimento, né, na verdade, de nós mesmos. Com certeza. Porque se a gente passar a realmente acreditar e depositar a fé em quem nos capacita e quem confia em nós, eu acho que seria totalmente diferente. É aqui, ó. Em plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Então, quando a gente pensa que é a gente não está confiando em Deus, tem uma plena certeza da fé. O nosso coração, ele fica com uma consciência meio que ainda pesada, sabe? Aquela consciência de que, mas eu sou pecador. Não vai acontecer, não. Não vai acontecer nada que eu orar aqui, não, porque eu sou uma pecadora. Por isso que a nossa conexão com Deus não pode estar interrompida. A gente não pode guardar pecado para depois. Né? Aqueles que o Espírito Santo nos lembra, a gente precisa realmente ter a consciência lavada, né? Limpa, purificada, o coração purificado de má consciência. Uma coisa aqui que ele fala, coração purificado. E no curso que eu estou fazendo agora, a professora, ela é bem assim, ela é bem simbólica, ela gosta de uns símbolos. Ela falou, não é idolatria não, gente, é só um símbolo para você lembrar. O que lembra, o que te lembra um momento devocional, um momento que você vai se encontrar com Deus, né? E aí ela falou, procura um objeto que é um objeto de adoração, entenda, é um objeto só para você lembrar que Deus vai fazer ali na sua vida. Aí ela tem uma árvore que tem umas lâmpadazinhas. Ela falou assim, essa árvore sou eu, que Deus me ilumina, né? Esse momento devocional. Aí eu comprei um coração, porque Deus quer tratar o meu coração no momento devocional.
Aí, no caso, leva esse item... Não precisa levar esse item. Você tem que saber. Aqui é só simbólico. Entendi. Só pra você saber. imagina então, que quando tá... eu coloco na minha mesa de cabeceira, aí eu acordo, eu olho para o coração, eu sei que eu tenho que buscar a Deus. Porque eu tenho um coração corrupto. Sim. Aquilo é só um elemento para me lembrar. Não falo nada com aquele bicho, com aquele negócio, com aquele objeto. Entende? É só um elemento para me lembrar. E aí, Deus tem tratado o meu coração, né? Tratado mesmo, porque eu tenho que ter um coração purificado. Nós temos que ter. E é muito daquilo, né, que muitas vezes a gente ouve as pessoas comentarem, porque às vezes está na igreja, a gente participa daquele momento, só que a partir de segunda-feira volta e tá ali já pronto para cometer de novo. E isso eu achei muito interessante, isso do ato simbólico, porque isso vai te lembrar e remete o que você não precisa fazer, né? No caso, ao contrário, é o que você precisa fazer de contrário, para que tenha esse coração puro e a consciência sem culpa. Cada pessoa tem algo que Sim. Deus quer tratar. Claro que o coração, todo mundo precisa ter um coração purificado, mas tem gente que tem outras questões que acredita ser, né, mais interessante aqui. Mas voltando para o texto aqui, eu penso que essa questão de ter o coração purificado e o corpo lavado com água pura, né, ou aspergido, o coração aspergido, que ele diz aqui também, né, em outras versões, eu só tenho isso quando eu faço o que está no verso 23, guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar. Então, eu só vou conseguir mesmo purificar o coração quando eu guardar firme isso. Agora, é aquilo que você estava falando, tem que ter vida de oração, mas é vida mesmo. Sim. A gente vem aqui uma vez por mês, eu estava comentando com uma pessoa esses dias, conversando com uma pessoa sobre, né, essa questão do devocional e tal, sobre as 24 horas de oração. Essa pessoa falou assim para mim, por mim, eu vou todo dia para a igreja, porque eu gosto de orar alto. Né? E lá eu posso orar alto, ninguém vai me ouvir, ninguém vai saber o que eu estou falando para Deus, né? E eu preciso todo dia orar e orar alto. Se todos nós pudéssemos fazer isso, né? Mas a gente não pode vir todo dia para cá e tal. Sim. Então, mas a gente pode buscar no secreto o Senhor. Jesus falou para a gente fazer isso. Mas a gente fica fugindo disso, parece que as outras coisas nos atraem de uma maneira, né? Que eu não sei. Cadê o Alan que conversa? Só não tô conversando. É porque eu tô querendo justamente ver o seu ponto de vista para agora eu que tô absorvendo. Então tá, já que eu falei demais, agora você vai ler e depois você... Essa parte já foi? Isso, já foi. Vai lá para o verso 35. Isso. Eu leio todo até o 39. Isso. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ok. Por isso. Essa parte do 35 eu sou estilo pregação, né, da minha. Porque eu vou no tópico, no 35, e a gente... Até porque assim que tá sendo feito os estudos dos homens, né? A gente vai... versículo por versículo ali comentando e tirando as dúvidas. É extremamente necessário que a gente confie, que onde fala, né, 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. E aí eu acho que é isso que às vezes falta, né? Nossa confiança, pode ser a confiança em nós mesmos,
E aí que pode ser o erro, porque às vezes a gente não precisa nem confiar em nós. A gente precisa confiar diretamente. Não precisa e não deve confiar em nós. Porque nesse momento que a gente faz isso conosco, a gente abre um parênteses justamente para falha. Uhum. E é aí que há a preocupação, que justamente lá em cima. Eu acho que é onde a gente muitas vezes erra por depositar essa esperança em nós, achar que a gente é capaz de conseguir fazer alguma coisa. Ou que a gente não é capaz, então se eu não sou capaz, eu não vou fazer. Eu acho que isso também nos atrapalha. Não consigo. E pensamentos negativos também é muito complicado. Tem muitas pessoas que... E eu acho que é uma parte que eu preciso me tratar de algumas maneiras também sobre esses pensamentos, né? Eu tava vendo, você tava falando sobre enfim, não vou falar porque vai dar spoiler do... Ela já está assistindo, né? Mas vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que prometeu. Ou seja, se a gente continuar perseverante no que Ele já nos prometeu, e o que eu falei que está escrito, e se está escrito é justamente o que Ele quer, Ele vai dar o que nos prometeu. O que eu falo é sobre o texto lá dos sinais. Uhum. Então, essa questão dos sinais... Também entra aqui que o justo viverá da fé. A gente tem uma tendência muito de não viver da fé, achar que viver da fé é uma coisa errada, é uma coisa... aquela fé cega. Não é cega. A palavra de Deus está aqui. Está bem direcionada, né? Não é uma coisa cega. É algo em que você pode se apoiar isso aqui. Sabe o que eu acho? Onde acontece isso, porque quando a gente lê e a gente vai estudando, a gente fala, tá aqui, não tem o que fazer, é isso. Mas, quando a gente deixa de pegar a Bíblia, quando a gente deixa de orar e de estudar, pelo menos que seja um versículo e meditar na palavra, eu acho que é aí que a gente esquece que nós realmente... Não, a gente lembra que nós não somos capazes, e aí... Que a gente vai depender. Vai gerando em confiança, e a gente fica dependendo de nós mesmos, e aí vem aquela questão do que eu preciso fazer isso porque senão eu não vou conseguir aquilo, e aí vai deixando um pouco de depender da fé. Essa coisa que você falou, eu preciso fazer. A gente não precisa fazer, a gente precisa ser. E pra gente ser, a gente precisa conhecer. E pra gente conhecer, a gente tem que mergulhar nele, confiar e mergulhar no conhecimento de Deus, né? Essa coisa do devocional que você falou, um versículo, o momento de devocional mesmo, que você vai ali meditar para você ter um tempo com Deus, você não consegue estudar um capítulo. Hoje eu fui estudar o capítulo 14 de Provérbios, eu venho lendo desde quarta-feira da semana passada, aliás, desde terça da semana passada, o capítulo 14. Todo dia eu leio pelo menos uma vez. Hoje eu peguei a tarde para estudar. Eu fiquei mais de 2 horas. Eu acho bom porque, assim, há primeiro que ter a compreensão do que o texto diz. Entende? Então, não dá para você estudar um texto muito longo no momento devocional, porque normalmente as pessoas que trabalham fora, e até as que trabalham em casa, as mulheres, né, por exemplo, e até as pessoas que não trabalham fora e não tem nem trabalho em casa, mas faz algumas atividades, uma pessoa idosa, sei lá. Essa pessoa não consegue gastar mais de 1 hora por dia, muitas vezes, né? A maior parte das pessoas, não estou dizendo todas. Tem um pastor lá de, acho que é Curitiba, da Jocum, que a mulher dele fica 4 horas. Sério? Acorda às 5 e até às 9 o devocional dela. Nossa. Top, né? Igual a mim. Sim, misericórdia. Misericórdia. Minha pessoa. 24 horas, o pastor disse que... O pastor falou que tem uma invejinha dela. Mas na verdade, então, ela deve ter começado com 1 horinha, meia hora. Exatamente. Então, muitas vezes você só tem meia hora do seu dia, né? Então, tem que aproveitar bem essa meia hora. Não vai adiantar você ler um capítulo inteiro nessa meia hora, entende? E não meditar em nada. Até você pode ler o capítulo todo, mas você
assim, extrair dali 1 ou 2 versos que realmente vão trazer uma mensagem para você, que vão alimentar a sua fé, que vão trazer essa firmeza aqui que ele fala, guardar firme a confissão da esperança, né? Sim. Isso aí que vai te alimentar naquele dia. Então, a partir daquilo ali, cada dia que você se encontra com Deus, Deus vai trabalhar algo na tua vida. E você vai conhecendo mais algo de Deus, mais um pouco de Deus, né? Uhum. Conhecer a Deus é um processo. Eu não posso dizer que eu sou a mesma pessoa de quando eu me converti com 16 anos. Mesmo porque eu tenho 46, né? Então, seria impossível. Mas eu acho que a cada dia, se nós, por exemplo, eu mesmo, quando eu fui trazer essa pequena mensagem, não é nem uma pregação, nada, nem um sermão, nem nada, mas muda, de alguma forma te muda. De alguma maneira. Uhum. Seja, eu não falo só em atitudes, mas justamente em pensamentos. Porque a gente precisa, eu penso assim, eu preciso me questionar justamente para ver assim, o que está acontecendo. Uhum. Onde eu tenho que ir. Isso é refletir na própria vida, né? E aí o autor de Provérbios fala isso, vocês estudaram, né? Provérbios 14 Sim, lá. A gente tá no 16. Então, Provérbios 14, o autor de Provérbios lá, Salomão, fala isso, que a gente tem que refletir na própria vida, refletir como tá a sua vereda, seu caminho, né? Sua vereda sua vereda tá reta ou é uma vereda tortuosa, um caminho tortuoso, né? Sim. Um caminho tortuoso é daquela pessoa que despreza a Deus. Então, a gente precisa parar para pensar que Deus quer restabelecer o contato dele conosco. Todo momento Deus quer, mas a gente fica buscando outras coisas. E se a gente não tiver esse tempo todos os dias com Deus e exercitar a nossa fé, aí é o que eu vou entrar no que você fez, cara. Porque isso é um exercício de fé. Você nunca tinha pregado. Alguém já te ensinou a fazer sermão, estudo, esboço? Não. Pois é. Isso é fé, primeiramente, né? Coragem também. Sim. Agora, é claro que você não vai falar assim, o Alan foi o Hernandes Dias Lopes, Sim. né, da igreja. Não é assim. Não acontece do dia para noite com ninguém. Uhum. Entende? É a mesma coisa dos sinais. Mas os discípulos, os apóstolos, assim que Jesus foi para o céu, os apóstolos já saíram fazendo sinais. Sim, mas eles ficaram 3 anos com o mestre. E mesmo assim, eles estando 3 anos com ele, ainda no último ano duvidaram ainda, falaram, não, isso aqui não tá certo, tem alguma coisa errada, ele não vai ressuscitar. Quando ele ressuscitou, duvidaram. Sim, e ele ainda falou, por que vocês estão duvidando? Você já viu o espírito ter carne? Pois é. É difícil. Então, é aquela questão de que a gente não pode se omitir. Isso que eu queria falar aqui é para encorajar você que está aí me assistindo. Né? Sim. É claro que você vai ter que estudar mais, que todos nós temos, o pastor tem que estudar. Uma pessoa fazer um sermão, ela às vezes demora dias. Né? Meu marido, ele começa, às vezes ele começa na segunda, às vezes ele começa na terça. Eu percebo porque 26 anos, né, quase 27 de convivência, a gente já vai percebendo. E aí eu vejo que ele faz um pouco na sexta, às vezes na quinta, no sábado às vezes ele pega de novo e no domingo ele senta e arremata. É praticamente sempre assim. Não é uma coisa que você sentou, fez, né? Às vezes até acontece. Mas às vezes deve faltar um detalhe, não sei. Não, às vezes acontece, porque às vezes o Espírito Santo tem um propósito, né, naquele dia. Sim. Mas ele já tem quanto tempo aí, de prática? Mas eu acredito que até no começo para ele, né? E a questão da prática é também um exercício de fé. Entende? Porque ele já, por praticar, ele já tem uma confiança estabelecida em Deus, no que Deus vai fazer através da vida dele. Entende? No chamado dele, no dom que há, né, que Deus depositou nele.
Então, tudo isso a gente tem que ir descobrindo. E a gente só consegue também viver esses sinais quando a gente se dispõe a descobrir tudo isso. E eu quero encorajar você, encorajar outras pessoas a buscar isso, sabe? Buscar no sentido de orar, estudar a palavra, estudar também, estudar outras coisas aqui mesmo. Aqui é uma biblioteca, gente. Tem muito Ninguém livro, tá vendo? nunca se interessou por essa aqui. Josué sempre me convida, ele fala. Pois é, Josué é um cara que... ninguém que eu digo assim, ninguém da igreja, né? Sim. Daqui. Mas nunca chegou pra mim e falou assim, acho que talvez tenha medo também, né? Porque meu marido não gosta de emprestar livro, não. Porque emprestar livro é complicado, é verdade. É difícil. Mas a gente Vem ler pode... aqui. Isso, vem ler aqui, né? Vamos conversar sobre um livro, Sim. vamos ler junto um capítulo. A gente pode... Esse tipo de coisa poderia ser... Um hábito. alimentado, um hábito, né? Virar um hábito. Poderia. Esse bate-papo com a gente aqui, o pessoal tá brincando, virou de frente com o Malu. Bom, gente, semana que vem eu tô fora, já vou falar. Não por nada, né? Mas é porque não é. Isso aí não existe de frente com o Malu, não. Mas é uma boa, de frente com o Malu. Vamos encarar. Não, eu sou tranquila, eu sou brava. Não é. Agora eu tô mais tranquilo. No começo eu tava quase. Mas tá de bem. Não, relaxa, tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas eu sei disso, porque assim, à medida em que nós sabemos que a palavra é complexa, a gente precisa estudar. Se a gente não estuda, a gente acaba meio que fazendo algo... tem um ditado, mas eu não vou lembrar. Mas algo na correria. Então, possa ser que escape alguns momentos. Eu, por ter essa inexperiência, eu acredito que faltaram algumas coisas, mas, glória a Deus que eu estou podendo ter esse bate-papo aqui agora justamente para poder entender. Uma coisa que uma vez eu ouvi de um pregador é que se você tem uma coisa muito importante para fazer, gaste o maior tempo possível do seu dia orando. Uma coisa muito difícil para fazer, aliás, é nem importante, muito difícil para fazer, gaste o maior tempo do seu dia orando. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, às vezes a gente tem tantas coisas, né, para fazer num dia. Sim. Tantas atividades, tantas situações para resolver problemas e tem que ir num lugar, tem que ir em banco, tem que ir em cartório, tem que ir... Eu não sei, eu não vou em cartório, mas vamos supor, tem gente que vai, né? Tem gente que tem que ir em médico e tantas coisas que a gente tem para fazer. E qual o tempo que a gente dedicou para a oração, que a gente separou para a oração? E uma das coisas que eu tenho aprendido é que a oração precisa ter horário marcado. Porque do mesmo aí jeito vira que a um gente compromisso. Você tem que transformar aquilo num compromisso. Sim. E a meditação da palavra também. Aí se você transformar aquilo num compromisso, fica muito mais fácil para você, porque aí você vai se cobrar muito mais. Sim. Né? Porque se a gente não tem esse hábito, a gente ouve, mas aí não se cobra tanto. E aí a gente volta a cometer atos que talvez a gente não quisesse, e a gente fazendo o contrário, realmente buscando, entendendo, a gente se cobra mais, fala, não, isso aqui a gente precisa ter um cuidado maior e tal. Eu queria fechar aqui só arrematando as ideias aqui, né? Primeiramente, os sinais acompanharão os que creem. Os que crerem. Os sinais acompanharão os que crerem. Então, nós temos que viver da fé, porque somos justificados por Jesus, como está aqui em Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, a gente tem que pensar que quando a gente não vive por essa fé, o que acontece? Deus não se agrada da gente. Então, é que a gente tem, que a gente consiga buscar ao Senhor e viver da fé, né? E justamente para agradar a Ele, né? A gente muitas vezes se preocupa com o próximo, mas se a gente nós agradando a Deus, eu acredito que basicamente o próximo
Isso É consequência, né? é Agradar. uma consequência e também vira meio que uma causa vira uma coisa só. Porque assim, quando eu ajudo você, eu agrado a Deus, Sim, né? Eu ajudo você porque eu confio em Deus. sim. Então é uma coisa meio que É como se fosse uma cadeia. é uma Tá cadeia. ali. Isso mesmo. Então, para fechar aí, Alan, alguma palavra específica? A palavra assim, calma. Deixar claro realmente que é importante a gente se disponibilizar, porque assim, sobre a palavra que eu trouxe, muitas vezes a gente pergunta por que não acontece, mas também precisa da disponibilidade de nós. Então também para isso há disponibilidade para nós estudarmos. Então a gente tem que se aproximar mais para que as coisas realmente para se não só para eu quero fazer isso porque tipo é o máximo, né? Tipo muitas pessoas veem como o máximo, então outras pessoas veem diferente. Mas o máximo seria até a intimidade com Deus, né? A intimidade com Ele e a autoridade que isso te dá e a interferência que tem na nossa vida. E sobre nos desafiarmos, é o que eu venho fazendo. E ainda eu sei que eu tenho muito que melhorar, mas Todos nós. mas assim, todo mundo, quando quer alguma coisa, se seja um carro, seja uma moto, seja, sei lá, uma faculdade que deseja fazer, ele se empenha para que aquilo aconteça, se empenha para que, vamos supor que se esteja cursando, se empenha para finalizar, para que ele consiga. Então, a mesma coisa a gente tem que fazer isso com a palavra e com a intimidade com Deus. E eu vejo isso em mim, que eu preciso ainda mais disso. E não é desistir, né? Porque muitas vezes as pessoas, nossa, eu fico nervosa porque ele tá lá. Eu fico nervosa até hoje. Mas o nervosismo faz parte, o frio na barriga faz parte. Porque a gente tá lidando com algo que é de muita responsabilidade. Exatamente. Então, por ter responsabilidade, a gente fica nervoso. Porque a gente está transmitindo. E aí eu acho que ainda fica maior porque a gente está transmitindo algo que é de Deus, que é da graça de Deus e tudo que Ele nos deixou para tentar passar para uma pessoa. E tipo, se a gente... Poxa, aí que a gente precisa realmente... preciso melhorar os meus atos, porque... Não que a gente seja exemplo, porque nós realmente somos falhos, mas devemos sempre tentar ser, né? Mas como dizem, né? Às vezes a única Bíblia que a pessoa vai ler é a gente, né? Então que a gente realmente precisa, eu falo, entender para que nossos atos mudem, para que eles vejam que nosso caráter é igual ao de Jesus. Não é justamente só porque eu trouxe a palavra domingo e eu falei alguma coisa. Mas se meus atos não condizerem com o que eu tiver lá em cima e falando, também não adianta. Muitas pessoas perdem credibilidade por isso. Não que a gente precisa dar crédito para homens, mas Deus também, se a pessoa tá vendo... a gente precisa ter crédito com as pessoas, né? Porque se elas estão vendo e elas vão criticar por isso, quem vai levar a culpa muitas vezes é... É por isso que ele fala aqui, ó, guardemos... Aliás, tendo purificado o coração da má consciência. É interessante como Deus, eu falei finalizar e eu lembrei disso. Vamos finalizar ainda. Finalizar ainda. Parecendo um colega meu de faculdade, ele falava assim, toda vez que ele ia apresentar o trabalho, então, finalizando, por fim. Portanto. Aí o professor falava assim, então, André, já deu finaliza tempo, aí, né? Mas... Para finalizar de verdade, agora é sério. Todas as vezes que tem relógio de oração, Deus, no final, Deus me lembra algo que eu não confessei ainda, sabia? Sério? Sério. E às vezes é coisa, ó... De muito tempo. De muito tempo. Então, assim, Deus vai purificando o nosso coração à medida que a gente vai abrindo, sim, né,
a gente vai vindo para Ele, se aproximando, como diz no verso 22 de Hebreus 10, aproximando com sincero coração e plena certeza de fé. Então, quando Deus vai tendo a possibilidade de nós, como o pastor falou, né? Ele não entra, ele bate na porta do coração. Eis que estou à porta e bato. Então, a partir do momento que você abre a porta do coração e ele pode entrar, aí ele vai fazer a limpeza do coração. E muitas vezes essa limpeza vai te lembrar de coisas que você não quer lembrar. Ou coisas que você até passou batido. E que são importantes confessar, resolver, né? E o Senhor vai nos dando essa capacidade de crescer. E aí os sinais acompanharão os que creem. Porque viver por fé também é viver uma vida de coração inteiramente na presença de Deus. Amém? Amém. Então tá. Obrigado pelo convite. Que eu que agradeço. Foi um prazer para mim, foi muito bom. E saber, assim, que eu tenho certeza que daqui a algum tempo a gente vai voltar aqui e vai ser de frente com o Alan. Nossa. Aí o negócio é diferente. Que responsabilidade. Mas é verdade? Topo. Eu também. Então tá fechado. Tá bom? Então com isso a gente encerra. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa fazer a diferença na sua vida. Que você possa se aproximar do Senhor inteira confiança, com coração sincero. Amém. Amém.